Muito bem, então, pessoal, vamos começar a estudar os números complexos, tá? Que é uma outra estrutura de número que até então nós não conhecemos. Então, só para contextualizar, né, o que nós estudamos? Nós inicialmente estudamos os conjuntos naturais, que é o conjunto mais primitivo de números, né, que dá a noção para a gente de contagem. Então, nós temos aqui os naturais. Posteriormente, nós temos o conjunto dos inteiros, que aparecem aí os simétricos dos naturais, né? São os negativos. Depois, nós temos aqui o conjunto dos racionais, que aparecem as frações, dízimas periódicas e decimais. Aqui fora, um conjuntinho isolado, que é o conjunto dos irracionais, que são as raízes não exatas, π, em geral as constantes matemáticas, né? Ou seja, na verdade, os irracionais são números que não podem ser convertidos em fração. Então, quando você pega uma raiz que não é exata, por exemplo, raiz quadrada de 2, por exemplo, que não é uma raiz exata, ele vai ser um número irracional porque você não pode transformar esse número decimal numa fração. Ele tem infinitas casas decimais e não há um período que aparece nessas casas decimais. Ou seja, tanto um número irracional como uma dízima periódica, eles possuem infinitas casas decimais, mas a dízima periódica você percebe um período, ou seja, elementos que se repetem depois da vírgula. E os irracionais não. Então, quando você pega o π, por exemplo, os números depois da vírgula, eles não se comportam de forma periódica. Tá? Então, dessa forma, eles não podem ser convertidos numa fração. E por fim, aqui nós temos até então o conjunto de todos os números até então conhecidos, né, que seriam aqui o conjunto dos reais, né, que engloba todos esses conjuntos. E agora a gente tem um novo conjunto que a gente vai estudar, que é o conjunto dos complexos. Engloba aí todos esses conjuntos já conhecidos, tá? Que a gente denota por Czinho. Então, todo número que a gente conhece também é complexo, tá? Só que o número complexo, eles vão ter elementos que são exclusivos deles, que são os números imaginários que possuem uma unidade imaginária. Tá? Então a gente vai definir tudo isso e eu vou tentar contextualizar o porquê do estudo desses números complexos. Tá? Muito bem. Então no nono ano, a gente aprende a resolver equações de segundo grau. E quando a gente se depara com equações de segundo grau com um delta negativo, então vamos colocar aqui, equações do segundo grau em que o discriminante é negativo, na verdade a gente tinha três possibilidades, né? A gente poderia ter o discriminante, que é o delta, né? Quando eu falo discriminante é o delta, maior do que zero. E aí nós tínhamos o quê? Duas raízes reais distintas. Note que eu enfatizo aqui reais, tá? Então, duas raízes em R diferentes, tá? Símbolo de diferentes aqui. Se o delta fosse igual a zero, nós tínhamos duas raízes reais iguais. E se a gente tivesse delta menor do que zero, nós tínhamos a situação de que não existe raiz real. Então eu sempre enfatizei essa questão de não existir raiz real, porque na verdade existe raiz, mas ela não pertence ao conjunto dos reais. Então a gente poderia pegar aqui uma equação bem simples do segundo grau incompleta. Por exemplo, né? Se a gente pegasse aqui a equação x² mais 9
igual a zero. Então, se você calcular o delta dessa equação, você vai notar que ele é negativo. Ou ainda, como ela é uma equação incompleta, a gente poderia isolar o x aqui. Ó. Então, você vai ter x ao quadrado igual a menos 9. E aí você teria a seguinte situação. X ao quadrado, ou melhor, x é igual a mais ou menos a raiz de menos 9. Daí o que você constatava? Olha, não existe raiz quadrada real de um número negativo. Portanto, não existe raiz real. Era isso que a gente concluía. Mas, no caso aqui dos números complexos, a gente vai criar uma unidade imaginária, que a gente vai chamar de i, para poder achar as raízes desse tipo de equação em que o delta é negativo. Então, essa equação aqui, ó, isso aqui a gente pode reescrever da seguinte forma. X igual mais ou menos raiz de 9 vezes menos 1, certo? Porque se é menos 9 é 9 vezes menos 1. Isso aqui é igual a mais ou menos a raiz de 9 vezes a raiz de menos 1. Tá? Muito bem. O que acontece aqui? Ó? Esse menos 1, raiz de menos 1, na verdade, a gente vai chamar ele de i e vamos definir o i como a nossa unidade imaginária. Tá? Então, o i para a gente, ele vai ser igual a raiz de menos 1, raiz quadrada de menos 1. E a partir dessa definição, a gente vai construir toda a teoria dos números complexos. Esse i é chamado de unidade imaginária. Unidade imaginária. Então, a nossa equação aqui vai ficar o seguinte, ó, x igual mais ou menos raiz de 9 é 3 e raiz de menos 1 é a nossa unidade imaginária, que é i. Então, nesse caso, seriam as raízes da minha equação de segundo grau. O que significa ser raiz? Ser raiz significa que quando eu substituir aqui no valor de x, né, eu vou chegar nesse valor aqui que é zero. Então vamos pegar aqui, ó, você tem duas raízes, né, mais 3i e menos 3i. Então vamos substituir aqui para ver se a gente chega no zero. Então vou pegar, por exemplo, a raiz 3i. Então como é que vai ser isso? Ó? Vou pegar aqui, ó, no lugar de x colocar 3i, então vai ficar 3i ao quadrado mais 9. Isso aqui tem que dar zero para ser raiz. Bom, 3 ao quadrado dá 9. Certo? Quanto que é i ao quadrado? Bom, se i é igual a raiz de menos 1, se eu elevar ambos os membros ao quadrado, eu vou ter que i quadrado é igual a menos 1. Então, se eu elevar i ao quadrado, eu vou ter menos 1 mais 9. E aí, menos 9 com mais 9 dá zero. Portanto, 3i é a raiz da minha equação de segundo grau. Tá? Beleza? Então, pessoal, antes de entrar aí na definição do que vem a ser um número complexo, tá? Eu vou falar um pouquinho dessas potências de i, que na verdade é você pegar a tua unidade imaginária, que é o i, e elevar a qualquer expoente. E como que a gente resolve isso? Tá? Então, vamos pensar aqui comigo. Ó. Então, a gente sabe que a nossa unidade imaginária i é igual a raiz de menos 1. Isso aqui a gente definiu essa unidade imaginária. Tá? Então, vamos analisar aqui um pouquinho. Ó. Se eu fizer i elevado a zero, bom, vamos usar o que a gente conhece ali dos números reais. Né? Então, todo número elevado a zero
a gente considera que é 1. Né? Aí se eu fizer i elevado a 1, a gente sabe que é raiz de menos 1, mas eu vou colocar aqui de forma de notação, né? Eu vou colocar o próprio i, né? Que a gente sabe, né? Dificilmente a gente vai escrever o raiz de menos 1. Tudo que tiver raiz de menos 1 a gente vai substituir por i. I ao quadrado, bom, a gente viu ali no exercício anterior, né? Que i ao quadrado vai ser menos 1. E aí a gente pode pensar aqui no i ao cubo. Bom, o que vai ser o i ao cubo? Bom, uma forma de escrever o i ao cubo seria fazer o i elevado a 1 vezes i elevado ao quadrado. Então, o que vai dar isso aqui? Ó? I elevado a 1 é i. I elevado ao quadrado é menos 1. Então, a gente pode concluir que i ao cubo pode ser escrito como menos i. Ok? Vou destacar essas respostas e já vou entender por quê. Ó. Então, a gente tem 1 i menos 1 e menos i. Vou trabalhar aqui numa segunda coluna. Então, olha só, vamos agora para o i à quarta. Então, vamos pegar aqui o i à quarta. Como que a gente poderia escrever o i à quarta? Eu poderia escrever como i elevado a i ao cubo, poderia escrever como i ao quadrado vezes i ao quadrado. Não interessa, vamos tentar chegar na forma mais simplificada desse i elevado à quarta. Então, eu vou pegar aqui, ó, i elevado à quarta e vou escrever assim, ó, como i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado a gente sabe que é quanto? Menos 1 vezes menos 1. Isso aqui vai ser igual a 1. Tá aí, ó. Vamos para o i à quinta. Bom, quem que é o i à quinta? Vê se vocês concordam que eu posso escrever como i à quarta vezes i elevado a 1. I à quarta a gente acabou de descobrir que é 1. E i elevado a 1 é o próprio i. Então, 1 vezes i acaba sendo o i. Olha aqui, ó. I na sexta. Você há de concordar comigo que isso aqui pode ser escrito como i na quinta vezes i. Bom, i na quinta, a gente descobriu que é i vezes i. I vezes i é igual a i ao quadrado. E i ao quadrado a gente sabe que é menos 1. I à sétima. Vamos colocar aqui, ó. Pode ser i na sexta vezes i. I na sexta a gente acabou de descobrir que é menos 1. Vezes i elevado a 1, que é i. Então, isso aqui fica menos i. Olha só que interessante. Ó. Você tem 1 i menos 1 e menos i. Vamos para uma terceira coluna aqui, só para entender o raciocínio. Então, se for aqui, ó, for fazer o i à oitava. O i à oitava você pode escrever como i à sétima vezes i, ou você pode escrever como i à quarta vezes i à quarta também. Talvez até seja mais fácil olhar dessa forma. I elevado a 4 vezes i elevado a 4. I elevado a 4 a gente sabe que é 1. E 1 vezes 1 acaba dando 1. Vamos fazer de forma intuitiva, né? Quanto você acha que vai dar i elevado a nona? Com certeza aqui, ó,
vai dar I. E a décima, se você fizer as continhas aí, com certeza vai dar menos 1. E I elevado à 11ª, com certeza vai dar menos I. Tá? A gente chama isso aqui de grupo cíclico, porque note que a cada 4 potências que a gente faz, os valores, né, finais eles começam a se repetir. Né? Agora, se eu for um pouco mais radical e pedir, por exemplo, para vocês aqui quanto que é I elevado a 2003. Ah, mas eu vou ter que ficar fazendo isso até quando daí? Até 2003 para descobrir? Não. Vamos tentar pensar um pouquinho. Ó. A gente notou que a cada 4 potências, né, partindo aqui do zero, esses valores finais eles começam a se repetir. Então, note só, vamos pegar aqui como, por exemplo, o 7. Eu sei que o 7, I elevado a 7, deu menos I. Então, eu vou pegar o 7 aqui e vou dividir ele por 4. Mas por que você está dividindo por 4? Porque eu sei que a cada 4 potências aqui de I, né, partindo do zero, ela começa a repetir. Então, se eu dividir aqui, vai dar 1. 1 vezes 4 dá 4, sobra 3, né? Esse aqui, ó, vai ser o expoente correspondente ao I elevado a 7. Então, se você olhar aqui, ó, I elevado a 7ª é a mesma coisa que I elevado ao cubo, que a gente sabe que é menos I. Então, o importante é você saber aqui, ó, são essas 4 primeiras potências. Porque daí o que você faz? Nesse caso aqui, como eu pedi o I elevado a 2003, o que você vai fazer? Você vai fazer aqui, ó, 2003 e vai dividir por 4. Muito bem, então aqui vai dar 5, 20, sobra 0. Baixou o 0 aqui, não dá, 50. Abaixou o 3 aqui, não dá, 500. Tá? E vai sobrar aqui 3. Então, I elevado a 2003 é equivalente a I elevado ao cubo, que é esse resto aqui. E que a gente sabe aqui, ó, da primeira coluna, que é menos I. E isso vai servir para qualquer uma. Então, por exemplo, se eu pedir aqui I elevado a 57, por exemplo. Como é que eu sei quanto é que é I elevado a 57? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, ó, 57 divididos por 4. Então, aqui vai dar 1. Vai sobrar 1, vou baixar o 7. 4 vezes 4, 16. Sobra 1. Muito bem, então I elevado a 57 é a mesma coisa que I elevado a 1. Que a gente sabe que é I. Tá aí. Então a gente vai sempre pegar o expoente, né? Dividir por 4 e pegar o resto e a gente vai saber a que corresponde aquela potência de I que a gente está se referindo. Então o importante aqui, ó, é vocês lembrarem dessa primeira coluna aqui, sempre lembrando, né, que esse I que a gente está se referindo é a raiz de menos 1. Beleza? Um outro exemplo que a gente pode trabalhar é o seguinte, ó. Vamos supor que eu peça uma situação assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Mais I elevado a 20. Cara, mas 1 mais I elevado a 20 você vai fazer? É 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I, 20 fatores. Mas daí como é que você vai fazer toda essa multiplicação, né? 1 mais I vezes 1 mais I, 3 pontinhos aqui.
1 mais i, isso aqui 20 fatores. Então é impraticável, né, se fazer isso. Vai ficar uma expressão enorme, provavelmente você não vai conseguir fazer. Mas aí a gente tem algumas estratégias para resolver esse tipo de problema. A gente pode escrever isso aqui assim, ó. 1 mais i elevado ao quadrado. Isso aqui elevado a 10. Né? Porque se você vai fazer uma potência de potência, 2 vezes 10 dá 20. Agora, 1 mais i ao quadrado eu consigo resolver, usando produto notável. Né? Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó, o que está dentro do parênteses, né, ali para resolver, eu posso escrever assim, ó, 1 mais i vezes 1 mais i, isso aqui elevado a 10. Aí vamos aplicar a distributiva ali dentro do parênteses. Dentro do colchetes, aliás. Então vamos ver o que a gente vai chegar aqui. Ó. Então 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes i dá i. I vezes 1 dá i. E i vezes i dá i ao quadrado. Isso aqui elevado a 10. Muito bem, vamos ver o que dá para a gente fazer ainda. Olha só o que a gente vai ter. 1, i mais i, 2i. E i ao quadrado, a gente sabe lá das potências de i, que é igual a menos 1. Tudo isso aqui elevado a 10. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? I com menos i vai embora. E aí vai sobrar para a gente 2i elevado a 10. Aí a gente consegue fazer 2 elevado a 10 dá 1024. E aí a gente vai fazer i elevado a 10. Como é que a gente faz i elevado a 10? Bom, a gente pega o 10, que é o expoente de i, divide por 4. Então aqui vai dar 2, 8 sobra 2. Então isso aqui, o i elevado a décima, é equivalente a i elevado ao quadrado, que a gente sabe que é quanto? I ao quadrado, a gente sabe que é menos 1. Então o resultado disso tudo fica menos 1024. Então quando eu faço 1 mais i elevado a 20, o resultado disso aqui é menos 1024. Então aqui a gente vai entender, quando eu falo de forma algébrica do número complexo, a estrutura algébrica dele. Então, todo número complexo, ele é definido da seguinte forma. Ele é definido como um z igual a A mais BI. Tá? Esse A e B são números reais. Então, por exemplo, né, se eu tenho aqui o número complexo z igual a 2 menos 3i. Bom, fica evidente aqui que o A é igual a 2 e o B igual a menos 3. O A a gente chama de parte real do número complexo e o B a parte imaginária do número complexo. E a gente denota assim, ó. Então, a parte real do número complexo, a gente denota assim, ó. Parte real de z, que nesse caso é o A, ou seja, a parte que não está acompanhando o I, e a parte imaginária
que a gente denota assim, ó, IM de Z é o B. Então, nesse exemplo aqui que eu dei, a parte real desse número complexo é o 2 e a parte imaginária desse número complexo é 3. A gente poderia ter assim, ó, por exemplo, o número 4. Ah, mas 4 é um número complexo? Sim. Por que ele é um número complexo? Porque ele pode ser escrito da seguinte forma: 4 mais 0 vezes i. Então, a parte real é 4 e a parte imaginária desse número complexo é 0. E aí, simplesmente, a gente escreve 4. Por isso que todo número real ele vai ser um número complexo, né, cuja parte imaginária é nula. Então, o que acontece aqui é que, em vez de falar que ele é um número complexo, apesar disso, a gente diz que ele é simplesmente um número real, né, apesar dele também ser complexo. Tá? Então, número real mas lembrando que esse z desse exemplo, ele pertence aos complexos também. Vou colocar aqui como exemplo Z1, Z2, Z2. E aqui vou colocar Z3. Posso ter um Z3 assim, ó, 5i? Posso ter. Né? O que acontece aqui nesse 5i? Ele pode ser reescrito como 0 mais 5i. Então, a parte real dele é 0 e a parte imaginária é 5. Nesse caso, quando a parte real ela é 0, ela é nula, nós dizemos que ele é um imaginário puro. Né? Então, a gente escreve aqui, ó, imaginário puro, ou simplesmente um número imaginário. Tá? Então, quando eu falo de imaginário puro, qual é a condição, né, para que um imaginário seja puro? Que a parte real seja igual a 0 e a parte imaginária seja diferente de 0. Porque se ambas as partes forem iguais a 0, ele vai acabar sendo um número, não vai ser um imaginário puro, né? Ele vai ser um número 0, que é um número a princípio real. Tá? Então, para que ele seja imaginário puro, tem que aparecer o izinho. Tá? O coeficiente de izinho tem que ser diferente de 0. Beleza? Então, imagina aí que esteja claro aí a parte algébrica de um número complexo. Um outro conceito que a gente precisa saber é o conjugado de um número complexo, que a gente denota assim, ó. A gente denota pelo número complexo com uma barrinha em cima. E o que é esse conjugado de um número complexo? Nada mais é que o número complexo com a parte imaginária trocado o sinal. Então, por exemplo, se eu digo que o meu z é igual a 5 mais 2i, quem que vai ser z barra? Vai ser 5 menos 2i. Então, note que eu troquei o sinal da parte imaginária. Por que eu reforço isso? Que o conjugado é você trocar o sinal da parte imaginária. Porque, note bem, se o número complexo for escrito assim, ó, menos 5i mais meio. Tá? Quem que vai ser o Z2 barra? Não é o sinal aqui do meio que troca, é o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado dele vai ser o quê? 5i, trocou o sinal da parte imaginária, mais meio. Tá? Então, nesse caso aqui,
a parte imaginária do meu conjugado é 5 positivo e a parte real é meio. Às vezes também acontece do número complexo aparecer assim, ó. Z3. Ele pode aparecer da seguinte forma: 1 mais i, tudo isso sobre 5. Tá, daí você vai dizer quem que é a parte real, quem que é a parte imaginária. Bom, a gente precisa separar, né, os denominadores para cada parte desse número complexo. Então, isso aqui é equivalente a 1/5 mais i sobre 5. Então, a parte real desse número complexo é 1/5 e a parte imaginária desse número complexo também é 1/5. Então, se eu for fazer aqui, ó, o Z3 barra, isso aqui vai ser quem? Ou eu posso escrever como 1 menos i sobre 5, ou eu posso escrever como 1/5 menos i sobre 5. Ó, troquei o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado nada mais é do que trocar o sinal da parte imaginária do número complexo. De forma geral, a gente pode escrever, então, né, que se temos um z aqui que é igual a A mais BI, tá? Onde A é a parte real e B é a parte imaginária. Então, o Z barra vai ser igual a A menos BI. Opa, aqui não tem esse pontinho em cima, né? Então, se o meu Z aqui, ó, é A mais BI, o meu Z barra vai ser A menos BI, que é chamado de conjugado número complexo. Certo? Uma última coisa, pessoal, é que todo número complexo ele pode ser representado num plano cartesiano. A gente chama, na verdade, esse plano de Argand-Gauss, tá? Onde o eixo horizontal, que seria o nosso eixo x, ele representa a parte real desse número complexo e o eixo y aqui se representa a parte imaginária. Então, se nós temos aqui, por exemplo, tá, um número z que é igual a A mais BI, tá? Como é que vai ser representado isso no plano cartesiano? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos ter aqui o valor do A, que a gente vai marcar. Note que ele é a parte real, então eu vou marcar no eixo horizontal. E o valor de B, que eu vou marcar no eixo vertical, porque diz respeito à parte imaginária desse número complexo. Muito bem. Então, no plano cartesiano aqui, a gente vai tracejar, né? A gente vai encontrar um ponto. Esse ponto aqui, ó, que a gente está encontrando, de coordenadas A e B, né? Lembre que A é a parte real e B é a parte imaginária. A gente chama esse ponto de afixo ou imagem geométrica desse número complexo. Afixo ou imagem geométrica desse número complexo. Então, em geral, usa esses dois nomes, tá? Então é importante que vocês lembrem dele. E aí, a gente tem também um vetorzinho que sai da origem e vem até esse afixo. Ele é um vetor assim. E o tamanho desse vetor, ele é o módulo desse número complexo. Depois a gente vai falar como é que calcula isso, né? Mas se vocês perceberem aí, nada mais é do que você aplicar o teorema de Pitágoras, ó. Aqui você tem um ângulo de 90 graus. Esse tamanho aqui é o B.
Esse tamanho aqui é o A. Então, se você aplicar aí o teorema de Pitágoras, né, esse Z entre barras aí vai ser quem? O A ao quadrado mais B ao quadrado. E, finalmente, né, a gente vai ter que o módulo desse número complexo vai ser a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Tá? Então, é o tamanho desse vetor que representa o módulo desse número complexo. Também outra coisa que a gente tem é esse ângulo desse vetorzinho com o eixo horizontal, tá? Que aqui a gente vai depois ver como é que calcula ele usando as relações trigonométricas. Depois a gente vai falar de forma trigonométrica de um número complexo. A gente está falando da forma algébrica, né? E depois a gente vai falar da forma trigonométrica. Esse θ aqui, que é esse ângulo, ou alfa, enfim, como você quiser chamar, ele é chamado de argumento do número complexo. Né? Ou que na verdade nada mais é que o ângulo que esse vetor aqui, que representa esse número complexo, faz com o eixo horizontal. Então, quando a gente fala de um número complexo e sua representação no plano de Argand-Gauss, ele vai ter alguns elementos, esse número complexo. Ele vai ter um módulo, que é o tamanho desse vetor. Ele vai ter a imagem geométrica, o afixo, que é o ponto aqui em que ele se encontra nesse plano de Argand-Gauss. E a gente vai ter o θ, que é a inclinação desse vetor com relação ao eixo horizontal, que a gente dá o nome de argumento desse ângulo. Então, vou parar por aqui hoje. Na próxima aula, eu vou falar de operações de números complexos na forma algébrica.